Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre esse jogo envolvendo Flamengo e Bayern de Munique pela Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo é o segundo clube brasileiro aí eliminado nessas oitavas de final, num jogo muito disputado, um bom jogo do Flamengo, mas foi superado como já era meio que a expectativa, né? O Flamengo precisava fazer um jogo heróico ali para conseguir se classificar diante do Bayern de Munique e isso não aconteceu. Teve ali bons momentos ali durante o jogo, mas de fato o clube do Flamengo não conseguiu ali efetivamente fazer com que o seu futebol, a sua maneira de jogar ali fosse imposta diante do fortíssimo, né, poderosíssimo Bayern de Munique, que liquidou lá a fatura, venceu por 4-2 e no final das contas saiu até barato para o Flamengo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje, mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, para a gente comentar aí sobre esse jogo, acho que a gente pode ver sobre vários aspectos. Um dos aspectos aí que já me chamou a atenção assim assistindo, aqui na imprensa brasileira você vê muita gente falando que teve disputa, que o Flamengo não decepcionou, né, e tudo mais, e que trouxe muito orgulho para o torcedor. Evidente, existe esse lado, né, com certeza são poucas equipes que conseguem ali estar nesse Mundial de Clubes e disputar, e o Flamengo tem hoje, eu acredito que o melhor time aí do Brasil, pelo menos assim, de futebol que a gente vê assistindo. Se a gente for ver no resultado, é claro que isso é questionável, porque o Palmeiras já está aí nas quartas de final, né, da Copa do Mundo, então vamos dizer que o Palmeiras seja melhor, mas do jogo jogado ali, que a gente vê do ponto de vista do espetáculo, eu gosto muito da forma como que o Flamengo joga, do Felipe Luiz, tem muito bons jogadores. Talvez aí o elenco mais caro do país, né, vai disputar com o Palmeiras, né, um elenco aí que deve estar girando em torno de 2 bilhões de reais, um super elenco, grandes jogadores. E aí ficou aquela coisa, foi um jogo de igual para igual, disputado, mas a gente vê que tem ali vários poréns e que não foi assim tão próximo assim esse jogo, né? Que realmente a equipe do Bayern de Munique, existe um gap, né? Existe uma distância entre o Flamengo e o Bayern de Munique. Sem se discutir o tamanho dessa distância, essa distância é tão grande assim quanto se falava, mas de fato existe essa distância. E o que a gente vê ali, o que eu vi pelo menos, é principalmente a questão física, né? Se a gente for pensar coletivamente, é muito melhor, né, o time do Bayern de Munique, o futebol europeu de forma geral, da forma como está organizado, do que no futebol brasileiro. É muito superior. Individualmente, talvez ali você não vê tanta diferença ali entre os jogadores, né? Os jogadores não são tão melhores assim uns que os outros, né? Mas se você pegar um time como o Bayern de Munique, a média ali, todo mundo sabe finalizar muito bem, todo mundo sabe tocar na bola muito bem. E aqui no Brasil, às vezes, você tem jogadores que são muito acima da média, por exemplo, aí você tem aí o exemplo, por exemplo, do Neymar, vamos dizer, o Estevão, são jogadores que são muito acima da média, eles jogam muito bem, têm muita habilidade e tudo mais. Mas, no geral, você tem muitos jogadores que são muito abaixo da média, no sentido de fundamentos. O cara, às vezes, vai fazer uma finalização, aquela finalização ela é muito ruim, o cara vai fazer um passe, aquele passe é muito ruim, e a gente não vê isso no Bayern de Munique, no futebol europeu de forma geral, né? Então, o Bayern precisa de muito pouco ali para fazer gol, no sentido de que não precisa finalizar tanto para chegar a um gol. Às vezes a equipe aqui no futebol sul-americano, no Brasil, você precisa de ter lá, vamos dizer, 5, 10, 15 finalizações para você fazer um gol. Então, o time do Bayern de Munique muito preciso, se aproxima muito bem da bola ali na hora de atacar, também na hora de defender. Então, coletivamente, tem uma superioridade muito grande. Bom, falando do jogo, o Flamengo começou numa proposta que chamou a atenção e mostrou um pouco da convicção ali do Felipe Luiz, né? Eu achei uma atitude bastante corajosa, da mesma forma que fez contra o Chelsea. Ele não
preparou o time para jogar ali no contra-ataque, em função de ter ali uma jogada de contra-ataque rápida, mas ele já armou o time para se impor em cima do Bayern de Munique, né? E algo, na minha opinião, muito arriscado, muito corajoso, né? E ali no começo do jogo teve algumas bolas ali de escanteio ali que o Bayern pressionou na marcação, né? Subiu a marcação, conseguiu escanteios ali seguidos, e aí o jogador do Flamengo já fez um gol contra, né? Isso ali já deu uma pesada um pouco, né? Você já sair perdendo no placar, né? Tomar você pensar que você tem que virar contra um time tão poderoso como esse, e essa situação durante uma temporada inteira aconteceu poucas vezes, né? E depois, logo assim, poucos minutos depois, o Harry Kane também fez um golaço, né? Ele teve a oportunidade assim de chutar, estava livre, fez lá o seu gol, né? Então aquilo ali já foi uma ducha de água fria, já ficou aquela situação, será que vai ser um 7-1 de novo? Será que o Flamengo vai perder de muito, vai ser goleado? E mesmo assim o Flamengo continuou com seu jogo, continuou tentando ali se impor, continuou tentando fazer suas jogadas, né? Até que o Gerson conseguiu lá diminuir com um belo gol, né? Mas antes disso a gente já viu que o Flamengo ficou pressionando ali muito tempo, e quando chegou ali a finalizar, né, o Neuer fez uma grande defesa, e essa é uma característica desses times, né? Você vê que é muito difícil você penetrar ali na defesa deles, né? Você ter ali uma jogada de finalização, e quando tem essa finalização é um grande goleiro. Você tem lá no Manchester City lá o Ederson, no Real Madrid você tem o Courtois, e no Bayern você tem ali o Neuer. Então assim, é difícil, né? Você vai custar para criar uma situação de gol, e quando essa situação for criada você tem uma defesa ali que é muito boa, tanto os zagueiros como o goleiro. Então o Flamengo teve dificuldade, fez o 2-1, deu aquela sensação como aconteceu com o Chelsea, que a virada ia sair, a torcida inflamou. E daí também a gente já vê outra diferença do futebol brasileiro, né? O time do Bayern de Munique é muito estável, né? O time ali não ia acontecer do time tomar a virada ali por causa de uma pressão da torcida, mesmo que fosse uma falha, né? Isso é comum às vezes no futebol brasileiro, né? Você vê ali um time jogando bem contra o Flamengo no Maracanã, daí tá fazendo 2-0, toma o 2-1, já fica aquele clima hostil à torcida, e rapidamente o Flamengo vira, a equipe adversária se desestabiliza completamente. Isso não acontece, né, com um time tão experiente, tão bem treinado como o Bayern de Munique, né? E é uma diferença grande aí para os times brasileiros que se desestabilizam muito, né? O Flamengo teve vários erros ali individuais, né, durante a competição. Não vou nem falar desse jogo, nesse jogo foram vários, mas contra o Chelsea o gol saiu no erro individual. Nesse jogo os gols saíram de erros individuais, né? Então isso no futebol europeu não é tão comum. Você vê que os times são muito mais estáveis, né? Daí o Flamengo tomou 3-1, né? E ainda no primeiro tempo, né? Então assim, nem para virar lá o primeiro tempo 2-1, então já ficou aquele clima assim ruim. Mesmo assim, no segundo tempo o Flamengo conseguiu ali num lance de pênalti diminuir para 3-2. O jogo ficou até em certo momento ali meio que com aquela sensação de que o Flamengo poderia virar, mas depois o Bayern de Munique chegou no 4-2, né? E aí realmente já não dava mais para o Flamengo, né? Já estava aquela sensação de que realmente era muito difícil e que não daria pé, né, para o Flamengo. E no final do jogo ainda o Sané errou um gol ali cara a cara com o Rossi, né? Poderia ter sido até maior essa goleada, essa vantagem, né? Bom, o que a gente comentar sobre esse jogo? Essa distância ela é grande, infelizmente é algo que a gente tem que entender isso. Talvez essa nova gestão aí da CBF ela possa fazer alguma coisa em relação a isso, a diminuir essa distância para os clubes europeus, mas existem várias outras perspectivas, né? O futebol europeu é melhor do que todos os outros continentes, né? Talvez quem poderia fazer frente com o futebol europeu seria algum clube brasileiro, e principalmente o Flamengo, né? Mas a gente vê que a distância ainda é muito grande. Algo que talvez seja importante aqui no calendário brasileiro, né? No nosso futebol aqui, é a questão das datas, né? Então, por você ter um calendário muito extenso, às vezes você não tem tempo ali de fazer uma pré-temporada, de treinar adequadamente.
E quando você pega ali um time como o Bayern de Munique, os caras são muito bem ensaiados, não só treinados, mas também ensaiados, né? Você vê ali a questão, por exemplo, dos cartões amarelos, né? Você vê que os jogadores do Bayern bateram muito quando precisou, né? Todos os jogadores do Flamengo apanharam muito, mas não teve ninguém do Bayern expulso, né? Mesmo com a defesa ali amarelada, tinha um rodízio, né, de fazer a falta ali e ninguém era expulso. Aqui no futebol brasileiro, às vezes você vê ali situações onde os jogadores são expulsos e isso compromete ali, né, o planejamento. Então existe uma diferença muito grande, né, entre o Flamengo e o Bayern de Munique. O Flamengo fez um bom jogo, claro, evidente, tem um ótimo time, o Felipe Luiz se mostrou um grande treinador, com convicção ali do que ele queria, da ideia dele de jogo, mas ainda é uma distância muito grande entre Flamengo e Bayern de Munique. Bom, Flamengo fora aí da Mundial de Clubes, deixa aqui nos comentários a sua opinião, eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.